Continuando no seu material, pensando agora no versículo 25. Viver ao extremo como discípulo de Jesus é a única forma da sua vida ser guardada do prejuízo e da destruição eterna. Como a gente já comentou um pouquinho antes, né? Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Não faz sentido nenhum, Jesus está falando. Jesus está questionando qual a vantagem de uma pessoa viver para conquistar tudo que pensa que dará satisfação à sua vida. Justamente às custas de perder a única forma de experimentar satisfação. Isto é, perder sua vida aqui para sempre. Viveu para tentar viver para si mesmo e perdeu a si mesmo completamente. Não importa se uma pessoa obtém tudo nesse mundo, a menos que gaste a sua vida para Jesus, ela irá se perder e destruir sua vida, ainda que receba a aprovação do mundo inteiro. Você daria tudo o que você possui? Sua saúde, seu bem-estar, seus bens, família, em troca de simplesmente perder tudo isso? Parece doido, né? Jesus está falando o que as pessoas fazem quando não vivem do jeito que ele planejou. Imagina que você está morrendo de sede, você vê aquela garrafa d'água, sai correndo tanto para alcançá-la, mas de uma maneira totalmente maluca, que você corre tanto, tem um infarto e morre antes de alcançar a garrafa e matar a sua sede. Você foi atrás daquilo justamente para viver e morreu. É o que Jesus está falando. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17, 32 e 33. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. O que a mulher de Ló mais queria? Acho que ela queria viver, não queria? Viver do jeito dela, né? Ela acho que não queria ter virado estátua de sal, ela queria viver, né? O que ela mais queria... Virou um salgadinho. Salgadinho, virou um salgadinho. Salgadinhos lolositos. Claro que vai virar algum meme. O que ela mais queria a vida, ela perdeu. E o que ela mais queria evitar, que era a morte, foi justamente o que ela recebeu, não é? O que causou isso a ela? Certo? Não está entrando muito no texto ali, mas a gente vê, pelo que é descrito lá em Gênesis, que quando Abraão tem aquela conversa com o Senhor, né? Perguntando, lembra? Mas se tiver 50 justos e tal... Bom, Abraão parou a conta que se não sobrar nenhum, né? Chegou nos 5, era melhor ficar quieto. Para casa, né? Sim. Estava lá, né? Então, no final, a Bíblia fala que Ló era justo, por causa de algumas características da sua vida ali. Ele se indignava com a situação do local. Mesmo assim, quando eu leio aquilo sempre me chacoalha, assim, né? Como é que pode, né, para você evitar algo de anjos não serem abusados ali, se oferecer tuas filhas? Nossa, que doido isso, né? Não precisa, tá louco. Então, mesmo Ló, então, difícil. Mas, ela acreditava, né, que seu desejo era uma verdade maior do que a verdade que Deus havia dito. Ele fala assim, não olha para trás. Vai, vou preservar vocês. Lembra, Deus insistiu, protegeu ali para dar certo a situação. Falou assim, ó, dando uma instrução para vocês. Não vai para frente, não olha para trás. Acabou. Ficou alimento, né? Ela tentou a Deus. Né? Isso parece, puxa, só uma olhadinha. O problema é que olhadinha fora contra o que Deus havia dito. Mas é só esse negocinho, mas assim, será, puxa, eu estou vivendo
de maneira tal, faço minhas obrigações cristãs, minhas orações, tarará. Só isso é uma... Puxa, parece que foi desproporcional, né? A gente pode pensar às vezes, né? O problema é que nada é mais importante do que um versículo. Nada é mais importante do que o que Deus falou. O que eu acho, o que eu penso, que aquilo não tem tanta importância assim, né? Foi só uma olhadinha que Davi também deu na mulher que estava tomando banho. Começou com uma olhadinha. Olha o que virou. Né? Coisa que a gente acha assim, isso aqui, para mim, não parece tão importante. O problema é que Deus falou que é importante. Se Deus teve o cuidado de falar, não faça isso, ou faça, viva desse jeito, é importante. É importante. Deus registrou. E às vezes a gente acha na Bíblia, às vezes, coisas repetidas, porque são muito importantes. Assim, não é porque Deus fala assim, deixa eu ver, acho que vocês são burros, e por isso eu vou repetir. Não, é que eu quero que vocês entendam, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, não entra nesse caminho, né, de achar que só porque a gente não vive a lei da compensação. Essa é uma mente católico-romana, né? Eu faço um monte de coisa boa, qual o problema de fazer algumas coisas do meu jeito? Bom, isso não é cristianismo, isso é catolicismo, né? Então, a mulher de Ló e outros tantos na Bíblia experimentaram. Uma pequena desobediência gera uma grande consequência. Então, é isso que ela experimentou. A gente não tem controle do que vai acontecer e não precisamos ficar se preocupando com isso. Nossa preocupação é o que Deus falou para eu fazer e viver de qual maneira. É suficiente. É isso que eu preciso fazer com a minha vida. A palavra de Deus é uma questão sempre de vida ou morte. Sempre de vida. Escolhe a vida, se obedecer, tal. Escolhe a morte, se desobedecer. É isso, né? Parece para nós uma coisinha pequena, só que é a palavra do Deus eterno. Não é a palavra, não é um conselho do Zé Mané qualquer. Deus falou. Deus falou, te abaixa a cabeça, obedece. Fala assim, obrigado pelo que o Senhor falou, porque eu não sei viver. Jesus chamou para a salvação para aprender de mim. Eu vou ensinar vocês a viverem. Aí vocês vão ter descanso para a sua alma. Quando você acredita que o seu desejo pessoal, alimentado por sua impressão, pode comandar o que você deve fazer com a sua vida, você está agindo exatamente como a mulher de Ló. Ok? E assim como a mulher de Ló, você vai poder, muitas vezes, servir de exemplo do que não se deve fazer com a sua vida. Na prática, está vivendo como descrente. Efésios 4 fala sobre isso, não é? Isto, portanto, digo, escrevendo para cristãos, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Não para de viver daquele jeito que ele está falando. Na vaidade, na nulidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Engraçado essa questão, não estou acompanhando isso quase nada, assim, dessa questão do escândalo do Epstein aí, né? Mas é interessante, né? Porque muitas daquelas pessoas... Aquele escândalo daquele Epstein, Jeffrey Epstein, que criou tipo de uma sociedade de perversão sexual, de coisa assim, é o submundo, né? Um monte. Sim, foi pego, o cara que tá assim, foi pego agora, já foi feito há décadas, tá sendo feito isso há décadas. Que é interessante isso aí, direto nas notícias isso aí, né? Tá mostrando, não, então, mas eu tô assim também, eu vi lá para ler um pouquinho, né?
Mas o que é interessante é que muitas das pessoas que no nosso mundo elas são mesmo pessoas altamente capazes mentalmente, né? Pessoas que criaram, né? Tá Bill Gates envolvido, tem um monte de gente lá que é cada um, aquele Stephen Hawking que já morreu, né? Aquele cara físico super famoso, assim, pessoas altamente, né, capacitadas, assim, um monte de talento que essas pessoas receberam de Deus mesmo, vivendo uma vida abominável, com coisas assim absurdas que elas cometeram, envolvidas em um monte de tráfico de criança, um monte de coisa desse tipo, que está vindo para fora. Então, é engraçado, porque é uma ilustração do que está aqui em Efésios 4, né? O fato de não conhecerem a Deus, assim, cometerem toda sorte de impureza, coisas muito, muito ruins mesmo. Por quê? Cada uma delas tem uma característica em comum, né? Vivendo na vaidade dos seus próprios pensamentos, né? Deus não existe, então quem existe importa sou eu, e eu vou viver assim, então. É uma ilustração desse tipo de vida, essa bagunça abominável, né, que vira isso aí. É loucura acharmos que podemos desprezar o que Deus diz em qualquer assunto para vivermos a nossa maneira, como se Ele não tivesse nossa vida nas mãos dele e fosse deixar de cumprir aquele que Ele prometeu quando deu a sua palavra. Deus não vai fazer isso, Ele vai cumprir, não é? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, destruição, né, significa. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. As pessoas fazem assim, isso vai me dar o que eu quero, prazer, poder, eu quero, é isso que vai acontecer. Não, o que você vai colher é o que está na Bíblia, não importa se acredita ou não, você vai colher o que Deus falou que você vai colher, porque você semeou para a sua carne, vai ser destruído, semeou para o Espírito, vai experimentar a vida eterna, a vida abundante, conhecimento cada vez mais verdadeiro sobre Deus. Ele já está no lugar dele. Oi? Ele já está no lugar dele. Ele quem? É isso que você falou. Ah, tá. Onde ele quer estar, né? Não, ele morreu. Ah, tá bom. Eu não sabia disso. Dizem que se matou. Dizem, né? Disseram que ele cometeu suicídio. Suicídio. Sabor suicídio. Sabor, hoje em dia. Morreu enforcado com as mãos amarradas para trás. Suicidaram ele, vai saber, né? Bom. Se enforcou com as mãos amarradas. Sim, se enforcou com as mãos amarradas, né? Ele conseguiu. Ele foi suicidado. Foi. Tá, mas você percebe a nojeira, a podreira disso, né? Que ele semeou para a sua própria destruição. Né? Deus está falando, ou nós que somos cristãos temos oportunidade de colher cada vez mais a vida. A vida eterna é essa, Deus, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, e viva como discípulo, e tenha a vida que Jesus teve, e tenha a sua vida satisfeita, preenchida o tempo todo pelo que ele fez, como ele ama a gente. É outra escolha, né? Não devemos achar que o desejo de não reconhecer e mudar vai nos proteger justamente das consequências que Deus prometeu para os que zombam da sua palavra. Não é? Não adianta a gente achar que tem como, não, eu vou pensar, né? Não reconhecer e mudar, assim, ó, enquanto eu não, a gente não existe aquele estado, eu vou me colocar num estado assim, autoprotegido, né? Não quero ver isso aqui, não importa, né? Não importa se eu devo saber, a lei está lá escrita para mim. Não importa, né? Está lá o radar. Se passar, mas depois vai levar multa. Já sabe disso. Né? Não tem que, não sei se passou, vai levar. Então, Deus às vezes nos poupa de muitas coisas, mas Ele não vai poupar do que a gente precisa. Se eu for alguém teimoso, cabeça dura, que Deus já deu oportunidade, agora eu vou aumentar um pouquinho a intensidade para você ver se você entende e concorda com o que eu estou falando na palavra de Deus.
Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. É o contrário a Efésios 4, né? Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência. Antes a gente era filho do quê? Da ira, né? Lá em Efésios 2, agora a gente é filho da obediência. Somos gerados para fazer o que Deus quer, uma outra vida, totalmente diferente. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, que é onde o pessoal está vivendo e acha que está bom, né? Paixões, lembra? Aqueles desejos muito fortes, aquilo que eu mais quero, né? Aquilo que mexe realmente comigo, que me motiva, aquilo que eu fico pensando quando eu estou lá sentado na cadeira sozinho. Então, não vos amoldeis às paixões que estão erradas, né? Fora da vontade de Deus, né? Ou coisas que estão na vontade de Deus, mas do jeito errado, que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, não pensamento, procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É assim, escolhas, né? Um ou outro, não tem como ser diferente. Ou ser parecido com Jesus, ou com o mundo e ter uma consequência ou outra. Antes de Jesus nos salvar, seguimos nossos desejos, sem saber que apesar de fazermos o que queríamos, esses desejos estavam errados, e por isso estavam destruindo a nossa vida. Mas após sermos salvos, nosso desejo se torna o de sermos santos. Isto é, afastados do que Deus considera errado e inclinados para o que Deus considera correto. Vivendo para o que Deus deseja, tal como Jesus viveu, teve uma vida perfeita, não foi frustrado em nada, né? Comunhão plena com o Pai, amar as pessoas, nenhuma amável, conseguiu fazer isso o tempo todo. Sua vida foi gasta até a última gota para tudo aquilo que Deus queria, e assim outras pessoas que também viveram na mesma direção, não é? O caminho da coroa é o caminho da cruz. Se a salvação de Jesus não transforma radicalmente a nossa vida, não precisamos de um Salvador que é Deus, que deixou o céu para vir até nós. Podemos fazer pequenas mudanças por nós mesmos, para nos sentirmos bem com nós mesmos, como qualquer pessoa consegue fazer. E consegue mesmo, né? Os crentes também conseguem fazer algumas mudanças, principalmente quando ele quer muito uma coisa, ele faz, né? Ele consegue fazer o seu físico, a sua mente, que ele consegue ter mais disciplina, ele faz. Por quê? Porque ele quer viver para ele, ele vai fazer, né? Agora, salvação tem que nos transformar. A gente vai fazer mudança, sim, né? Vai obedecer a Deus, mas o nosso desejo tem que ser esse, né? Eu quero ser transformado radicalmente. Quero me afastar cada vez mais de eu ser a referência da minha própria vida, de viver para mim. Mesmo coisas boas de Deus que a gente faz. Não importa, né? Eu quero fazer a coisa para Deus, preocupado com Deus. Certo? Eu estou fazendo a obra de Deus preocupado comigo mesmo, né? Estou aqui, eu quero que vocês me deem reconhecimento. Eu quero que vocês falem como é bom eu falar assim. Eu quero que vocês... Isso não é vida cristã, né? Isso não é. Isso é usar a vida cristã para o coração continuar do mesmo jeito. Então, queremos viver como Deus quer, mas tendo transformação radical no nosso coração. Ponto da gente fazer as coisas para Deus de maneira cada vez mais sincera, de maneira cada vez mais pura, né? É isso que Jesus veio fazer. Mudanças próprias, qualquer pessoa pode fazer com a sua própria vida, a um certo nível. Agora, um Salvador que nos amou a ponto de deixar a sua glória, vir até nós, viver uma vida sem pecado, nos ensinar a viver cada dia, suportar aflições, tristezas, tudo isso,
morrer por nós, ressuscitar por causa dos nossos pecados perdoados agora diante de Deus, isso tem que transformar a nossa vida. Em relação ao Senhor Jesus, em relação a nós mesmos, em relação a tudo que a gente enxerga, as outras pessoas, o que eu faço, por que eu quero certas coisas e não essas aqui. Filipenses 2 fala isso, né? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. E o que Paulo está escrevendo aqui é, na verdade, desde que há, essas coisas existem, na verdade, ele está pressupondo que elas existem na vida dos cristãos ali. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, estejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a mesma atitude, que foi qual? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, não se apegou a esse direito, a essa posição que é dele e sempre será. Antes a si mesmo se esvaziou, né? Esvaziou a si mesmo. Como é que ele fez isso? E assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O caminho da coroa é o caminho da cruz. Se foi com Jesus, por que a gente vai pensar que conosco vai ser diferente? Isso é um pensamento muito soberbo. Achar que Jesus teve que viver dessa forma para conquistar a posição que já lhe pertence. Imagina nós que não temos nada em nós mesmos, não merecemos nada. Imagina se o nosso caminho vai ser diferente neste mundo. Isso é uma ilusão, uma bobagem. Né? Quem propõe isso aí em nome de Jesus está maluco. Não tem fundamento nenhum. Esse trecho ensina que a nossa mudança de egoístas, orgulhosos, para servos humildes e amorosos, não só é possível, mas ela é ordenada. Não é uma opção. Né? Por isso que tem um monte de imperativo. Né? Pense a mesma coisa, tenha o mesmo amor, sejais unidos, nada façam por motivo esse, aquele, não tenha, são imperativos. Então, é uma ordem, justamente porque assim como Jesus abriu mão de um aspecto temporário, sua gloriosa posição junto do Pai, para conquistar algo eterno, nós também temos que abrir mão de interesses egocêntricos, passageiros, para conquistar um caráter aprovado, eternamente satisfatório. É a mesma coisa. Sim, e lembre, isso aqui, muita coisa pode acontecer nesse trecho da nossa vida de maneira prática, né? Na questão de abrir mão, né? Coisas que a gente acha bobeira, passa despercebido, né? Pensa bem, tá sendo muito gostoso estar junto de novo no retiro, tá? Mas quantas coisas potenciais ou até acontecem mesmo de nosso convívio aqui, né? Coisas que incomodam, às vezes, a vida da outra pessoa incomoda, né? O que ela faz é diferente do que eu faço. Aquilo está mostrando no meu coração, não tá? Está mostrando assim, Filipenses 2, né? Eu estou preocupado, eu estou considerando os outros superiores a mim mesmo, só porque não vive do meu jeito, exatamente em coisas que nem tem importância muitas vezes, né? Tem que pensar como é que eu penso, o que eu falo da outra pessoa, como é que eu me envolvo com essa, por que com essa, porque com essa não, né? Então, um monte de coisa que tem a ver justamente com isso. Jesus escolheu se envolver com que tipo de pessoa? Pecadores. Escolheu amar pecadores. Então, nenhum concordava com ele, então, interessa isso.
Deus colocou a gente junto para aprendermos a, dependendo de Jesus, vamos depender cada vez mais uns dos outros. Não tem nada, ninguém aqui que está aqui, fora, se tirar não faz diferença, não existe isso. Né? Então, estamos aqui porque Jesus nos colocou, organizou nossa vida, nos abençoou, continua nos abençoando para nos fazer viver como ele viveu. E aí temos resultados de sermos parecidos com ele. Viver ao extremo, como discípulo de Jesus, é a única forma da sua vida ser recompensada na eternidade. Versículo 26, Lucas 9, 26. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Se envergonhar de Jesus, de suas palavras, acontece quando não obedecemos às suas instruções. Quando uma desculpa, quando um pensamento próprio ocupa o lugar de simples obediência a Deus, devido a algum interesse maior do que o de honrar o Senhor. Apocalipse, por exemplo, fala: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, a visão que a igreja tinha de si mesma: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Sério, uma visão muito elevada de si mesmo é uma cegueira, na verdade. Que ninguém pode ter essa visão de si mesmo. A gente está olhando a gente de maneira errada, estamos cegos, estamos nu, é uma vergonha. Né? Nem sabe, está pelado achando que está vestido. Né? Olha que bonito. Então, Deus está falando assim, você precisa se humilhar. Você precisa entender que essa igreja que está falando aqui, na verdade, é a igreja que mais caracteriza, vamos dizer, essa nossa geração. É uma igreja voltada de descrente lá dentro. Igreja que está lá. Então, assim, é uma visão, porque há um apoio o tempo todo de viver para si mesmo, então todo mundo está feliz lá dentro, né? Está contente, ninguém mexe o cabelo. Eu estou feliz do jeito que eu vivo, o outro também, nem sei como ele vive, nem me interessa, ok? Mas eu me vejo como alguém, porque estão falando para mim, você é um seguidor de Jesus, se você está feliz, está certo, então está tudo bem. E o pessoal fala assim, se nem convertido serve. Você precisa conhecer o seu Jesus e viver a maneira dele, você precisa fazer enxergar, precisa começar a viver como ele planejou para a sua vida. Se envergonhar de Jesus e das suas palavras acontece quando não nos identificamos com ele e o Evangelho. Não só não obedecemos a Jesus, mas não nos identificamos com ele e o Evangelho devido ao temor dos homens. 2 Timóteo 1,8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo está instruindo Timóteo, né? Timóteo, não pense que é porque eu estou preso e que eu estou errado, tá bom? Será que o pessoal queria tirar uma selfie com o Paulo lá, quando ele estava nessa condição aqui? Sou amigo do apóstolo Paulo. Duvido. Mas, o apóstolo Paulo lá, que está, eu quero. Então, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Né? Eu estou preso, você sabe porque eu estou preso, Timóteo. Eu não fiz nada errado, eu estou preso por fazer o que é certo. Então, participa comigo dos sofrimentos, vive do jeito que eu vivi. Segue o mesmo caminho, não balança não, Timóteo. Vamos em frente. Né? Não se pressiona com isso. Isso aqui é assim mesmo, você sabe disso. Fizeram isso com o Senhor Jesus, vão fazer conosco e vai ser assim com qualquer cristão fiel. Vai ser desse jeito aqui. Se identifica com Jesus, identifica com Jesus pregando o Evangelho. Né? E lembra, temor do homem, pessoal, é preocupação consigo mesmo. Não é assim, não joga para assim, porque temor do homem, como se fosse uma entidade, né, que vive por aí. O temor do homem vai me pegar. Assim, não, é assim, temor do homem significa assim, eu estou muito preocupado comigo mesmo. Okay? O que o outro pensa do que eu vivo, do meu assunto com Deus, não quero ofender ninguém, é porque eu sou muito importante aos meus olhos. Certo? Eu quero... Assim, eu não quero ofender ninguém, eu quero que me amem o tempo todo, eu quero ficar bem com todo mundo. Eu sou politicamente correto, biblicamente errado, mas politicamente correto eu sou. Então, eu gosto de ver assim. Né?
Quero não passar despercebido, não quero incomodar ninguém, pessoal. Então, tá bom, morno. Então, é isso que acontece. De qualquer modo, essas atitudes, né, são encaradas por Deus como sentir vergonha, tanto no obedecer, quanto nos identificar com Jesus, vivendo e pregando a palavra de Deus. Identificadas por Deus como sentir vergonha dele e da nova vida que ele nos deu e nos ensina a viver pela Bíblia. Além de todo o privilégio de termos sido perdoados, resgatados de uma vida fútil, livrados da condenação eterna, adotados como filhos e filhas de Deus, estarmos sendo transformados pelo distanciamento do pecado e pela conformidade ao caráter perfeito de Jesus, pela certeza de vivermos eternamente com Ele e de tantas verdades que a Bíblia apresenta como resultado da graça de Deus em nossa vida. Ele ainda promete que seremos recompensados por sermos fiéis a Ele, uma fidelidade que Ele mesmo implanta no nosso coração. Você vai receber um prêmio de uma corrida que, na verdade, você percebe, nossa, foi o Senhor que correu por mim esse negócio aqui. Eu lá fiz as minhas coisas, mas quem me trouxe para cá foi o Senhor. Muitas vezes o Senhor me carregou, eu nem queria estar correndo, o Senhor me carregou. Então, a gente vai ser premiado, recompensado por tudo o que sua graça fez e faz todo dia na nossa vida. Né? Pensa bem, às vezes, para você ganhar uma promoção onde você trabalha, que vender quase tua alma ali. Você, nossa, e aquilo nem é seguro. Né? Você pode perder aquilo a qualquer momento, saber o que está na cabeça do teu chefe, não sei. Né? Fazer qualquer coisa na vida é assim. Agora, isso tudo aqui é garantido para nós. É uma vida ganha, garantida. Jesus está prometendo, eu vou ainda premiar vocês na eternidade. Né? Romanos 8, aquele trecho, gosto muito, que trecho que fala, aquele que não poupou a seu próprio filho, estou achar aqui, antes por todos nós o entregou, Romanos 8,32, né? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, pensa bem, já fez mais difícil. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas são todas as coisas. Tudo que eu preciso, tudo que eu penso, que eu preciso de coisa que eu nem imagino, mas não, você também precisa disso aqui, você também vai se tornar isso aqui também que eu tenho para você. Por isso ele fala, no contexto de perseguição por pessoas que estavam vivendo e pregando o evangelho, fala assim, ó, não se preocupa não. As pessoas condenaram você, mas você não está condenado mais por Deus. Está absolvido. Ele é a única pessoa que tem poder não só de matar, mas mandar a tua vida para o inferno. Você está limpo, fica tranquilo. Elas rejeitaram você, elas prenderam você, não se preocupa. Né? Você está livre em Jesus. Ninguém vai tirar isso da sua vida. Então, tem um monte de coisa aí daquela lista. Quem nos separar do amor de Deus? Pensa bem, Deus ama você. É bom pensar nisso às vezes, pessoal. Pensar assim, Deus me ama. Pensa bem. Significa isso? Nosso coração, né? Pode pensar assim, Deus ama alguém como eu. Deus ama este pecador. Sabe, Jesus, para Deus foi tudo certo. Pensa, foi planejado antes de você existir, que para Deus, você não tinha feito nada, e Deus já sabia todos os pecados que a gente ia fazer na nossa vida, nossos pensamentos, nosso egoísmo, egocentrismo, tudo. Enfim, nossa vida é uma bagunça, até como cristão. Pensa bem, para Deus, quando ele coloca lá em Isaías 53, por exemplo, o penoso trabalho da sua alma para morrer por este pecador que você é, que eu sou, para Deus, que não tem problema nenhum mental, espiritual, você não tem nada, totalmente sensato, sábio, perfeitamente sábio tudo que ele faz. Nós que havíamos rejeitado totalmente Deus, por meio das nossas obras, desejos, enfim, qualquer coisa, pensa,
Quando Jesus, lá na eternidade, estava planejando salvar você, para ele foi a melhor coisa que ele fez. E o que ele ganhou com isso? O que pode ser acrescentado a Deus? Para ele estava certo, essa conta era positiva em entregar a sua vida, que não precisava nem dar satisfação nenhuma para ninguém, ele é Deus, ele pode acabar com o universo milhão de vezes e fazer de novo se ele quiser, nesse momento. Mas para ele, valeu a pena, ele falou assim, eu recebi a recompensa de morrer por pessoas como eu. Não faz nenhum sentido para nós. Para Deus está tudo certo fazer isso. Como é que pode? Com certeza não é porque nós valemos alguma coisa. Né? Até acho que foi, se não me engano, foi Martinho Lutero, falou isso. Ou aquele pregador batista, ou Spurgeon, acho que foi Spurgeon que falou isso aí, que assim, na questão de salvação, da eleição, estão falando com ele, gente, com certeza eu acredito na eleição, porque, né, imagina Deus fazer alguma coisa, se dependesse algo do que eu vou fazer, isso é um absurdo, imagina, uma coisa, não faz nenhum sentido. Deus me amou, me salvou, ele já sabia o que eu era e o que eu seria, quanto trabalho que ia dar para Deus, e para ele foi muito bom fazer isso. É que pode. Para Deus está tudo certo. Precisamos valorizar isso. Se Deus me amou dessa forma, a resposta imediata deveria ser o quê? Bom, se Deus me amou, vou amá-lo, vou segui-lo, vou viver do jeito que ele quer. Eu só preciso disso. Ele promete recompensa para nós, mas também promete que se sentirmos vergonha de sermos cristãos, desobedecendo a sua palavra, e não nos posicionando e até sofrendo para anunciá-la ao mundo que odeia a Deus, seremos envergonhados de verdade. Ele também promete isso. Daniel 9:7 fala, a ti, ó Senhor, quando ele está orando ali, confessando o pecado da nação, capítulo 9 de Daniel, né? A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, a todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. O povo que devia ser luz, devia ser uma bênção, devia ser referência para as nações olharem e falar assim, nossa, quem anda com o Senhor é essa vida que essa pessoa tem. Eu quero essa vida para mim. Se tornaram um exemplo de o que não se deve fazer. Vergonha total. Então, quando o Senhor Jesus vier, com todo o seu poder e glória, cercado de todos os seres celestiais para reassumir o seu governo sobre a história que ele criou, no mundo que lhe pertence, perante todas as pessoas mais poderosas daquele momento, cada um aqui poderá fazer parte desse exército vitorioso que vem do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus mostrar ao mundo que ele é, acho que eu não coloquei o texto aí, mas tudo bem, é o trecho que mostra... Oi? Tá bom. Ok. Obrigado. Quando o Senhor Jesus mostrar ao mundo quem ele é e mostrar quem somos nele, naquele momento nós não vamos querer passar pela vergonha de não termos sido fiéis como seus discípulos. Pode ter certeza que a gente não vai querer. A gente vai querer fazer parte do exército com Jesus e mostrar assim, a minha vida serviu para o que o Senhor Jesus queria. E a única condição, então, que a gente tem é vivermos, a partir de hoje, cada dia, a nova vida que Ele nos deu. Deixando bem claro a todas as pessoas que somos discípulos de Jesus. Por meio das nossas intenções, por meio das nossas decisões, ações e palavras que explicam a vida que a gente vive. Por meio do que o Evangelho fez,
e está fazendo em nos transformar à semelhança de Jesus. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, vocês são muito felizes, vocês são muito abençoados. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Como que o Senhor Jesus é exaltado, como que fica evidente que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele explica, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência de uma vida coerente com aquilo que você prega, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Se alguém te acusar de ser cristão, amém, não é? Se fosse culpado. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Daí para frente ninguém segura o Senhor Jesus, ninguém encosta um dedo nele. Se encostar o dedinho vai queimar. Então assim, Jesus volta como um leão e volta para mostrar aquele que foi rejeitado, insultado, que você achava que era importante, na verdade é Deus. E agora a vida de cada um está exposta diante dele para sempre. Essa condição de vivermos assim, pessoal, tem a ver com a prática desse material que você também começou a fazer. Então a gente vai ter um intervalo daqui a pouco. É continuar fazendo isso nesse período devocional, ok? Levando a sério realmente. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria que alguém voluntariamente aqui orasse, ok? Agradecendo por Jesus. Exaltando a Jesus mesmo. Quem quiser agradecer a Deus, a Jesus, pelo que Ele é, pelo que Ele prometeu e tem feito a nossa vida. E mais uma oportunidade a gente tem de nos tornarmos mais parecidos com o nosso Senhor. Oi.